capítulo 20, do versículo 7 em diante. Irmãos, a palavra que eu vou trazer hoje, você nunca ouviu em canto nenhum. Eu sempre digo que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, não é assim? Pois então hoje você vai ouvir uma coisa que tu nunca ouviu. Agora escute bem o que o pastor vai falar. Queridos, vai ter coisas que eu vou falar aqui que você vai ficar aborrecido comigo, mas eu vou falar porque está dentro da palavra. Você está vendo esse livro aqui nas minhas mãos? Esse livro aqui me confronta e te confronta também. Agora eu vou falar logo de cara, irmão. O que eu vou pregar, se você não gostar, escute bem o que eu vou falar. Ó, você está vendo aqui? Isso aqui é dele, o manto é dele, a glória é dele, a graça é dele e o mistério é dele. E se você não estiver gostando, vá reclamar com ele, porque tudo que eu vou falar aqui vai estar dentro desse livro. Amém, queridos? Atos capítulo 20, versículo 7 até 11, ele diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou-se a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Podemos assentar a igreja de Deus? Amém, irmão? Sem muito blá blá blá, sem muitas delongas, os irmãos aqui ouviram aqui uma passagem que muito me chama a minha atenção, irmão. A passagem de um jovem chamado Eutico, a qual Paulo, na ilha de Troade, trazia uma grande mensagem. Eu vou aqui contar para a gente ganhar tempo. Eu não tenho relógio aqui, senhores. Aqui está funcionando, eu não quero passar da hora. Como é que eu faço aqui? Como é que vai ser? Avisa, varão. Então, quando tiver 5 minutos, aí o varão aparecer para mim, então, tá bom? Vem, que horas tem aí? Que horas tem no mundo aí? 20 para as 9, eu tenho até 9 e 10, pronto, 30 minutos, pronto, 30 minutos, amém? Pronto, amém? Aleluia. Se os irmãos estiverem gostando, dá glória, amém? Se não tiver, dá glória também, amém, querido? Então, o que acontece? Paulo pregava, irmão, um extenso discurso, amém? No prédio, vamos colocar aqui um prédio, para os irmãos entender melhor. Imagina, ele sobe a um certo edifício, e esse edifício tinha 3 andares. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo pregava da parte da tarde e já chegava a quase meia-noite. Só que nesse extenso discurso de Paulo, havia um rapazinho, esse moço aqui, ó, fica de pé, moço. Você vai ser o Eutico, amém? Levanta a mão da glória a Deus. Fala, eu sou Eutico. Pois é, então tu vai cair da janela hoje, tá bom? Se prepare, pode sentar, meu filho. Amém, querido? Aí, irmão, jovem Eutico, aleluia. Vem cá, Eutico, faz favor. Aí, Eutico, irmão, pega aquela. Meu pastor, pega essa cadeira para mim. Bota essa cadeira aqui para mim. Bota ela virada para lá. Só para os irmãos entender aqui, irmão. Agora vira ela para lá. Isso. Aí. Agora você sobe ali, Eutico. Enquanto Paulo pregava a palavra, irmão, Eutico está sentado. Eutico estava sentado na janela. Caramba, vem pra cá. Bota aqui a cadeira. Isso. Aqui, Eutico. Pode ser uma cair, não, pode segurar aqui, tá bom? Enquanto Paulo trazia, irmão, um longo discurso, Eutico estava sentado em uma janela. Na janela do prédio, na janela do edifício aonde ele pregava. Agora entenda aqui um mistério, uma coisa que muito me chamou a atenção. Aí eu pergunto, mas por que ele sentou na janela, se todo mundo estava sentado igual a vocês? Por que ele senta na janela? Paulo podia repreendê-lo, né, irmão? Paulo podia chegar perto dele e falar assim: rapaz, tu quer sair da janela? Mas sabe por que Paulo não repreendeu? Porque ele poderia falar assim, ó: eu saio se eu quiser, tu não manda em mim. Aí Paulo, cala a boca. Aí ele ia falar o quê? Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Ele podia falar isso. O pregador
Tudo bem que aquilo ali era impedimento para parar Paulo. Só que Paulo tinha em mente, irmão, que está aqui dentro dessa palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, o versículo 20: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Mesmo eu, tipo, sentado na janela, quem estava falando ali não era Paulo, quem estava falando era ele, irmão. O manto vinha dele, a glória vinha dele, a graça descia dele, o mistério descia dele. Então ele não podia parar a mensagem para dar ouvido a ele. Só que tem aí o problema. O discurso era longo, irmão. E o menino continuava na janela. Enquanto ele estava na janela, Paulo continuava a pregação. Só que, querido, entenda bem o que o pastor Josias vai falar. Aprenda comigo, aprenda com o pastor Sebastião, que é professor de teologia, foi meu professor da escola dominical. Quando Eutico senta na janela, Eutico tem dois tipos de visão. Eutico olha para a igreja. Ele está olhando para a igreja, agora olha para o público, ao mundo. Está olhando para o mundo. Quem senta na janela para fazer, eu posso olhar para dentro e posso olhar para fora. Aqui eu olho o mundo. Ai, que coisa linda aqui. Ai, que vontade de jogar uma sinuca. Ai, que vontade de fazer o que ele está fazendo. Mas aqui dentro ele olha e fala: ai, mas aqui tem as coisas de Deus. Meu Deus. Ai, oh meu Deus. Aí Satanás fica na mente de eu. Digo: rapaz, vem pra cá. Vem pra cá, tu tá fazendo o que aqui? Fica olhando as minhas coisas. Fica, aqui é mais agradável. Só que Eutico está na indecisão. Eutico está olhando para dentro da igreja uma hora, está olhando para o mundo. Quem senta na janela tem dois tipos de visão. Dois tipos de visão significa o que, pastor? De tanto que Eutico olhava para o mundo, diz a Bíblia, irmão, que teve uma hora. Agora pode levantar, querido. Muito obrigado, você foi meu artista maravilhoso. Teve uma hora que Eutico, de tanto olhar para o lado de fora, Eutico teve um profundo sono. O sono foi tão tremendo que Eutico, caiu do terceiro andar. Pastor Josias, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, nós estamos vivendo a mesma época nos dias atuais, querendo ou não. Acredite se quiser, mas tem hoje muitos Euticos dentro da igreja, sentado na janela, olhando mais para as coisas do mundo do que olhando para as coisas de Deus. Eu estou aqui impressionado, meu presbítero ali, a profeta veio lá do banco, veio no manto, ainda foi educado, irmão. Chegou ali e perguntou se podia abraçar, eu já abraçava logo. Se não vai o profeta te perguntar, pode abraçar, garoto. Amém? Chega no manto, por que abraço? Irmão, a gente tem que entender que tem abraço que é feito na safadeza, tem abraço que é feito no manto, é ágape, esse abraço fraternal entre homem e mulher, isso existe, isso é bíblico. Ela chegou ali, não, eu posso dar um abraço no senhor, eu posso foi lá e entregou o mistério. Irmão, é isso que a igreja precisa. A Bíblia diz no Salmo 101, no versículo 6, porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está procurando profeta que olhe somente para as coisas de dentro, e hoje isso está em extinção. Agora aprenda, querido, crente que senta na janela, a tendência dele, de tanto ele olhar para fora, ele cai sempre para o lado errado. O que eu aprendi com isso? Eutico, querido, estava no lugar certo, mas as suas práticas estavam erradas. Eutico estava no movimento certo, mas estava olhando para o lado errado. Ele estava no lugar certinho, mas as práticas deles, querido, não agradavam a Deus. E Satanás aproveita o anseio e faz o quê? Já que tu está olhando muito para o lado de fora, coloca o miserável e pá. Aí tu pergunta, por que Eutico cai para o lado de fora, irmão? Ele não podia cair para o lado de dentro aqui, irmão. A queda seria mais leve.
Deus, cai para dentro da escola dominical, cai para dentro da consagração em Cristo, cai para dentro do manto, para Deus fazer de você uma nova criatura. Hoje nós estamos vendo a coisa totalmente diferente, irmão, e analisando cada dia um fato novo. De que, pastor? Crentes que estão sentados na janela. Eu vou falar uma coisa que aqui não tem, mas está existindo muito. Vocês estão vendo esse livro aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Me empresta um celular aí, meu pastor. Você está vendo aqui esse celular? Vocês estão vendo isso aqui? Quem senta na janela está olhando mais para isso aqui do que para isso aqui. Você sabia que o celular está, meu irmão, ele está derrotando todas as peripécias da terra. Isso aqui, querido, está destruindo. Ele destruiu o relógio. Você não precisa mais ter relógio, eu não ando mais. O celular, querido, está destruindo e destruiu o computador. Esse bichinho aqui, ó, pequenininho, querido. Isso aqui tem um poder terrível de destruir teu casamento. Esse aqui tem um poder terrível de destruir a tua paz em Cristo. Esse aparelho pequenininho, ele tem poder de fazer com que tu não pegue nesse livro para ler. Quem faz isso, pastor? Quem está sentado na janela. Você não tem coragem de eu vou ler Bíblia nada. Ah não, o celular é melhor. Não, meu Facebook, meu Coelho, meu TikTok é melhor. Eu vou fazer fotinha para me botar no Facebook. Meu filho, olha para cá. Deus está falando para alguém. Saia da janela. A Bíblia diz que a seara é grande, mas os obreiros são poucos, querido. Tem muita gente sentada na janela, com visão para o mundo. E Deus está falando, sabe o quê? Calma que uma hora tu vai cair. Calma que daqui a pouco você cai para o lado de fora. Tu vai cair para o lado de fora. As coisas do mundo vão te afagar até tu se arrebentar todo. E vou falar mais. Pastor Josias, eu estou vivendo esse processo. Realmente, os meus olhos estão focados em coisas que não pertencem a Deus, irmão. Olha para cá que tu vai entender o que eu vou te falar aqui. Está vendo esse livro aqui? Aqui dentro está escrito em Mateus capítulo 5, o versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atire para bem longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Deus está falando para alguém aqui: ei, para de olhar para o mundo e olhe para as coisas de dentro. Tu acredita que tem crente hoje, irmão, viciado na pornografia, e chega de noite e está dentro da casa de Deus, dando glória a Deus e aleluia? Não, pastor, Deus não está vendo nada disso, não, Vix. Ei, a Bíblia diz claramente em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o teu coração. Se teu coração está voltado para as coisas malignas, pode ter certeza, daqui a pouco tu cai para o lado de fora. Tem muitos dentro na casa de Deus que precisa consertar suas alianças com o Senhor. Tem muita gente agarrada com o mundo e está achando que um dia vai morar na glória. Meus, olha para cá para tu entender o mistério. Isso aqui não é brincadeira, não. Eu digo, estava sentado na janela, deixando de receber o alimento profundo, irmão. A igreja toda recebendo, menos eu, tipo. Paulo ali pregando, eu digo na janela, dorme, cai para o lado de fora, meu filho. Deixou de receber o maná de Deus. Por quê? Porque a visão dele não era 100% daqui de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma febre, sabe de quê, irmão? Crentes que não buscam mais os dons espirituais. Eu conversei com o meu pastor ali, agora aqui no público, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Ele participando com a igreja top, santidade, os jovens tudo na doutrina, tudo maravilhoso, irmão. Busca pelo Espírito Santo. A nossa mocidade era top, jovem. Ali tinha busca, o circo de oração era tudo lotado. Aquilo terminou, irmão. Aquilo acabou. Por que aquilo acabou? Pastor
José. Aí, irmão, teve um irmão um dia desse que virou para mim e disse assim: pastor Josias, pastor, já toca no meu nome, pastor Josias, as coisas mudaram, pastor. Há 30 anos atrás, aqui o senhor está vendo que teve um evento e as coisas mudaram, pastor. Aí eu virei para ele e disse assim: Guimarão, olha para cá. Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito: porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente na grande Arábia. Nada mudou, terra, nada mudou não. É você que está mudando as coisas, porque tu não quer adequar essa palavra ao teu modo de vida. Nada mudou, filho. A Bíblia diz aqui na profundidade, aqui ó: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Esse livro aqui te confronta, querido, porque tem muita gente dentro da casa usando mão de engano. Isso aqui é um culto de libertação. Eu não tenho outra palavra para pegar, não sei libertação. Quanto tempo tem que tu não ora? Quantas semanas tu fica sem clamar a Deus? Você quer ver como é que tem gente agarrada com o mundo? Não consegue sentir a graça, não consegue sentir a presença de Deus, não tem força para dar um aleluia na igreja. Eu vou falar porque aqui não tem. E depois eu vou falar para você o risco que tu corre no mundo espiritual que você vive. Eu vou te falar aqui coisas que você nunca escutou. Hoje nós estamos vendo uma febre de crentes dentro da igreja, torcedor de time de futebol, inclusive quem é de Flamengo, irmão, a pessoa fica doente, aquele crente idolatrada, na casa dele bandeira de Flamengo, é Botafogo, é Vasco, é Fluminense, ele morre pelo time. Alamanda leva a sério na área. Ai, mas você não pode falar isso não. Aqui ó, Mateus capítulo 10, versículo 20. A Bíblia diz para mim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então eu quero passar para a igreja. Quem está falando aqui não é o pastor Josias, não. Quem está falando aqui é o céu. Quem está falando é o céu. Quem está falando é o céu. Crente que vive na idolatria. O tempo que tu busca a idolatria, busca a palavra, busca a oração. Saia do mundo, saia da janela, busca os dons de Deus que tu vai ganhar muito mais na terra. Tem gente que sabe, irmão, os 20 não sei quantos jogadores de time, mas não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de escola dominical. Que negócio é esse? Que tipo de crente é você? A minha Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podem servir a Deus e a mamão. Tu não pode servir a Deus e a mesma hora as coisas do mundo. Tu não pode fazer isso. Ai, pastor, mas o senhor está pegando pesado. Não, quem está pegando pesado é isso. É esse mano aqui. Isso aqui é dele, a glória é dele, a graça é dele, o mistério é dele, a missão é dele. E se tu não estiver gostando, vai reclamar com ele. Com ele. É com ele que tu tem que reclamar. Você já leu Tiago 4,4, que ele está escrito nele? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pastor Josias, mas é proibido ser torcedor de futebol? Se tu é torcedor de futebol, fica para você, meu filho. Você não precisa transparecer para ninguém quem é você. A minha Bíblia diz aqui em João 5,16: e assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Irmão, é impossível você ser um crente misturado com um ímpio. Na frente da tua casa tem ali um ímpio que é macumbeiro, é feiticeiro, é idólatra. Aquele ímpio, a família toda é flamenguista, é botafoguista, é vascainista, não sei como é que fala esse troço, é botando mais o que, mais não sei lá, que eu não sou torcedor de nada, eu não sei falar direito. Aí aquele ímpio, querido, está lá no patamar dele. Olha a vergonha que tu faz. Mesma bandeira, sua bandeira é igual a bandeira do ímpio. Que crente é você? Sai da janela hoje.
Flamengo nunca vai te dar nada. Flamengo nunca vai te dar os dons espirituais. Deus está procurando profetas na terra, como aquela varoa saiu do banco dela, foi ali e entregou. É isso que Deus procura. A Bíblia fala claramente: Deus não procura mentiroso, não. Alguém já leu o Salmo 101, versículo 7? Você já leu? Aí, pastor José, o que está escrito aqui? Aqui, ó. Salmo 101, versículo 7, olha o que ele diz. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem aqui o mistério. Ele já passou um pouquinho na minha cabeça, mas em 101, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Você está pensando que isso aqui é brincadeira? Tem crente achando que servir a Deus de qualquer maneira vai te levar ao céu de glória. Não vai não, querido. Não vai não. Outra coisa que eu achei dentro da palavra, eu li essa Bíblia, aí eu achei aqui uma palavra, e o Espírito Santo falou: meu filho, eu vou colocar essa palavra na tua mente para tu passar para a minha igreja. Sabe o que eu descobri aqui dentro, irmão? Acredite no que eu vou te falar. Sabia que seria melhor você não ser crente? Está aqui dentro da Bíblia, eu achei isso. Eu falei: não, se eu falar isso aí, o pastor vai me tomar o microfone. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Aqui dentro está escrito: seria melhor tu não ter conhecido esse caminho. Está escrito aonde, pastor? Olha para cá. 1 João capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, está escrito assim, ó: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Aí o 21 vai dizer: porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Porque por provérbio se diz: o cão tocou seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Está aqui dentro. Eita glória, aleluia. Você quer brincar de ser crente? Você está achando que Deus vai te aceitar de qualquer maneira naquele dia? Não vai não. Sinto muito te falar isso, não vai não. A palavra que está dizendo: melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Você quer continuar na janela? Continua. Eu vim aqui pregar libertação. Aí, pastor, o senhor podia pegar mais leve. O que tinha que pegar mais leve era isso aqui. Eu estou sendo profeta para repetir o que apenas está escrito dentro desse livro. E foi assim que eu aprendi. Outra coisa também, irmão. Escute bem o que o pastor José vai dizer. Irmãos, eu trabalho com libertação. Pastor Sebastião, sabe qual é o meu chamado? Escute bem o que o pastor José vai falar. Cadê a hora? Me dá a hora aí, Jesus. Eu não quero passar não, tá? Já está certinho? O relógio aqui já está até meio, eu tenho poucos minutos. Escute bem o que eu vou falar aqui para vocês. No começo do culto aqui, alguém falou sobre o mundo subliminar. Vocês estão vendo aqui, pastor Josias? Pastor Josias, irmão, eu estou cansado de expulsar demônio de crente. Pastor Josias, olha para mim, porque tu nunca mais vai esquecer o que eu vou te falar aqui. Eu estou cansado de expulsar demônios de crentes. Crentes endemoniados. Eu, pastor José, esse moço ali conhece meu chamado de cor e salteado. Por isso que talvez ele me chamou aqui, porque ele sabe que eu não vou pregar o que tu quer ouvir. Eu vou pregar o que tu precisa ouvir. Certa vez eu fui na casa de um varão. Aquele varão, irmão, entrou nele um espírito de andarilho. Ele não ficava dentro de casa. Ele entrava em casa, o demônio queria que ele fosse para a rua. E dentro da rua ele ficava. Ele não tinha sossego. Quando é que foi isso? Na pandemia. Ninguém podia visitar ninguém. Irmãos, aquele jovem desesperado, aquele moço desesperado,
pega meu telefone e liga para mim e diz: pastor Josias, vem aqui me orar, pelo amor de Deus. Pastor, eu só tenho o Senhor, porque eu fui na casa da irmã fulana, ela disse que não estava preparada. Eu fui na casa do irmão fulano, ele disse que não estava preparado. O outro disse que não estava. Eu fui no monte, ele disse que não estava preparado para me orar. Pastor, eu só tenho o Senhor, pelo amor de Deus. Eu morava na Prata nessa época. Aí eu falei: meu Deus do céu, tu quer que eu vá em Chavante? Eu estou aqui na praia. Pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais de tanto andar. Meus pés estão queimando, varão. Procura alguém do centro de oração. Pastor Josias, eu já fui, mas ninguém quer me orar, pastor. Ninguém quer me orar. Eu falei: tá bom, varão. Aí Deus tocou no meu coração: meu filho, é tu mesmo que vai. Olha para cá. Você pode estar dizendo assim: ah, não, pastor Josias, o senhor está preparado para isso. O senhor está... Um paninho. Ah, não, deixa. Eu estou brincando aqui. Pastor Josias, mas o senhor é um homem preparado para isso. Sabe como é que é o meu preparo? Sabe como é que o pastor Josias faz para se preparar contra essas obras malignas? Olha para cá. Vida de jejum, vida de consagração, vida de vigilância, vida regrada na palavra. Muito obrigado, varão. Essa palavra aqui vai estar cheia de glória, varão. Vai ter suor do profeta igual Paulo, hein? Aí, varão, olha aí. Isso aqui tu bota no demônio, aí o demônio foge na hora. Hã? Vida do pastor Josias não é vida de brincadeira não, senhores. Não! Pastor Josias, como é que o senhor consegue decorar tanto versículo da Bíblia? Eu escrevo o versículo, coloco na parede, escrevo o que eu tenho que decorar. Toda hora eu vou lá e leio, todo dia eu vou lá e leio, a todo instante eu vou lá e leio, até o versículo entrar na minha cabeça. Vida regrada com Deus. Eu não tenho compromisso com o mundo, eu não vivo de olho nas coisas do mundo, nada do mundo me interessa. O diabo tem que olhar para você e se lembrar de Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, que vai dizer assim: em tudo te dê por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Eu aprendi, querido, que para Satanás me respeitar, ele tem que olhar para a minha vida e falar: eu não posso acusar esse homem, eu não posso atropelar esse homem, eu não posso tocar nesse homem. Deus está falando para mim aqui: aonde é que o inimigo está tocando na área da tua vida? Esse é o segredo para tu vencer Satanás e seus demônios. Fui até o rapaz, irmão. Quando eu cheguei na casa dele, a primeira coisa que eu olho, uma frâmula do Flamengo. Aí quando eu olhei aquela frâmula do Flamengo, irmão, queridos, é o pastor Josias. Eu, pastor Josias, eu tenho uma coisa comigo: se eu entrar num ambiente e eu me arrepiar, aqui tem uma bússola, eu falo: opa, já achei o defeito. Assim que eu coloquei o pé na casa, eu olhei a frâmula do Flamengo. Mas até aí, querido, tudo bem. Eu falei: mas ele é flamenguista, tudo bem, irmão. Quando chegou na hora, o rapaz estava em casa e ele estava assim, porque ele não podia ficar parado. Primeira coisa que eu fiz, peguei meu pé, coloquei meu pé em cima do pé dele. Falei: demônio, se tu resistir, eu te dou um doce. Em nome de Jesus, aquieta de Satanás. O rapaz ficou paradinho, mas em compensação, a esposa do rapaz manifestou do outro lado. A esposa daquele moço manifestou com legiões de demônio. E aí eu falei, olhei para o rapaz, que ficou purificado, liberto na hora, com poucas palavras. E aí quando eu olhei para a mulher caída no chão, toda manifestada, eu olhei para aquela cena e falei: Jesus, o que está acontecendo? Fui lá para colocar as mãos
Tu está muito enganado. Em nome de Jesus, Satanás, pega a tua bagagem agora. Eu não quero nem saber quem é você. Em nome de Jesus, pega tudo teu. Em nome de Jesus, sai. Irmão, quando eu falei sai, parece que alguns demônios saíram. Aí a mulher fingia que estava liberta. Você já viu aquela pessoa quando você ora bem com a pessoa? Irmão, você, escute bem. Para você expulsar um demônio, primeiro que tu tem que conhecer esse livro aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. A minha Bíblia diz assim: o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Eu discerni na hora, opa, tu não saiu não. Tu não saiu não. Fui lá de novo, coloquei na mulher. Vem cá, Satanás, quem é você? Por que tu está aqui? Quando eu falei, por que tu está aqui? Ela apontou para a frâmula do Flamengo. Aí você pergunta para mim assim, pastor Josias, por que pastor Josias? Irmão, existe um demônio na macumba, que ele tem uma guia simbolizando ele, chamado Zé Bilintra. Se você for num terreiro, se você for numa encruzilhada, você vai ver que a vela preta e vermelha simboliza um guia. E aquele guia, muitas vezes, você não sabe e está colocando aquilo dentro da tua casa. Aí Satanás está falando, opa, muito obrigado por você me aceitar aqui dentro. Pode reparar, depois que aquela flâmula entra na tua casa, alguma coisa ruim começa a acontecer com você. Você pode estar perdendo, pastor, esse negócio de símbolos, pastor, esse negócio de cores, esse negócio de guia, tem tudo a ver. Olha para mim, irmão. De guias eu entendo, eu nunca fui macumbeiro, mas eu lido nessa área há séculos, irmão, há anos. Repare bem, você já viu a cor do Fluminense, como é que é? Tem mais ou menos 4 cores naquelas guias. Fluminense, repare as guias das cores do Fluminense. Ali simboliza um espírito imundo, ali simboliza um espírito de Satanás. Irmão, eu estou falando isso porque eu tenho experiência no assunto. Guia preta e branco simboliza um demônio. E repare uma coisa, querido, para isso de grupo crescer, algum pacto tem que ser feito. Se vocês não sabem, para um pouquinho e analisa. Pastor Josias e Vasco da Gama, irmão, se eu fosse falar aqui os nomes dos demônios, vocês ficariam de boca aberta. Aquele símbolo, aquelas cores representam uma entidade que te acompanha aonde quer que seja, aonde quer que tu vá. Estou falando isso porque é isso, pastor Josias, porque o senhor está contando um pouquinho da sua libertação, as coisas que tu fazia. Irmão, eu ganhei uma macumbeira para Jesus, 38 anos no candomblé, querido. Eu li, querido, aqueles livros todos de macumba. Eu li livro por livro. Então, se você está aqui dentro, foi de Umbanda, foi de não sei o quê, não estou falando mal deles, não. Eu estou falando mal dos demônios que convivem nessa área. Eu sei muito bem do que estou falando. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem, para dizer para alguém, querido, tu ainda vai continuar na janela, brincando com as coisas de Deus. Tira da tua casa o que está impedindo a obra de Deus. Tira da tua casa o que vai fazer você querer andar para trás. Tira da tua casa o que vai fazer você cair do outro lado da janela. Se tu não tem compromisso com as coisas de Deus, querendo ou não, tu vai ter compromisso com as obras do diabo. E ele existe, irmão. Ele existe. E vou falar mais. Você pode estar dizendo, pastor Josias, isso aí não tem teologia. Tem sim, querido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 está escrito: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Jesus. Tem muita gente cega e que está dentro da casa, prestes a cair do outro lado. Para mim terminar, acho que eu já até passei um pouquinho. Para mim terminar, eu sei que essa pregação que eu estou fazendo está mexendo com alguém, eu sei. Ah, pastor Josias, não está criativo nisso, não, fica tranquilo. Não estou mandando você acreditar
Agora escute bem o que eu vou te falar. Você está vendo aqui dentro desse livro? João capítulo 8, 47, está escrito assim, ó. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se você não quiser dar crédito, a partir de hoje Deus não te tem por inocente. Por que, pastor Josias? Porque no dia do arrebatamento da igreja, você vai entrar por essas portas. Jesus vai levar a sua igreja, os que obedeceram a sua palavra, e você vai entrar aqui dentro desesperado, por não ter dado crédito àquilo que Deus falou na terra. Tu não perde nada, crente, por largar as coisas do mundo e se apegar com as coisas de Deus. Tu não perde nada. Eu nunca perdi nada, irmão. Eu nunca perdi nada. A hora que me chamam na minha casa, pastor Josias, o senhor pode vir aqui fazer uma oração? Pode ser 1h da madrugada, 2, 3, 4, eu levanto, vou lá, aleluia, e resolvo o problema no nome de Jesus. Irmão, nada do mundo me faz falta. O que Cristo está precisando hoje é de crente santo na sua presença. Viva uma vida de santidade, crente. Você não tem nada a perder. O mundo não vai te levar nada, aleluia. Flamengo, Vasco, Botafogo, e não sei mais o outro aí que eu esqueço o nome. Esses não podem fazer nada por você. Mas tem um Deus todo-poderoso que pode te revestir de dons, pode te revestir de glória, pode te revestir de graça e fazer de ti uma nova criatura e dizer: meu filho, a minha seara é grande, mas os obreiros é que são poucos.